Saiu um Decifra Hits aqui, que é um desdobramento do caso do P. Diddy. Como o Diddy eliminou o Tupac. O Tupac. Ele confessou tudo e agora será julgado. Sean Combs, Diddy. É o P. Diddy. O julgamento do rap. Just go get some girls. I told you can't trust these niggas. Now Puffy done killed Tupac, man. Maybe I said my Puffy because he got Tupac killed. Do you 50 Cent soltou pras picas. really know you? No, people don't really know me, and that's by what is design. who is this person, the Sean Combs, that we don't know? We have yet to find out. You have to come along for the ride. You gotta see this movie all the way through, baby. Believe me, I got an action-packed ending for you. With me, I drop $1 million on your head. Race you and your whole family. Em 1996, um crime bárbaro chocou o mundo, o assassinato do rapper Tupac Shakur. O mandante? Sean Diddy Combs. Pela cabeça do rapper, o magnata prometeu entregar $1 milhão na mão de um gangster chamado Keffe D, como ele mesmo já confessou diversas vezes. Hoje, 30 anos depois, Keffe D foi finalmente levado a julgamento. Mas como que um homem que confessa um crime tão bárbaro só é julgado depois de tanto tempo? O que vai acontecer agora com o magnata mais sujo da indústria da música? E o mais importante, por que Diddy mandou matar Tupac? Para entender isso, a gente precisa... Pô, será que tem mais alguém do nível ou pior que o Diddy por aí pagando de bom moço, mané? Vocês que são da cena. Abel Ferreira. Voltar para 1993. Naquela época, a famosa rivalidade entre a Costa Leste e a Costa Oeste era algo relativamente recente e levado só na esportiva entre os rappers. Mas todo esse clima de competitividade amigável estava prestes a se transformar numa guerra de muitas mortes. E tudo isso graças a um cara chamado Suge Knight, o dono da gravadora Death Row Records da Costa Oeste. Isso a gente sabe. Em 93, o Suge era o chefão final do hip hop. Ele tinha acabado de virar a indústria de cabeça para baixo depois que sua gravadora lançou os clássicos The Chronic, de Dr. Dre, em 1992, e Doggy Style, de Snoop Dogg, em 1993. Se não bastasse todo esse sucesso, o cara era um dos mais temidos magnatas da indústria. Conhecido como o Diabo do Terno Vermelho, ele era ligado à Gangue dos Bloods e tinha a fama de conseguir tudo o que queria na base da violência, truculência e ameaça. Ou seja, em 1993, o Suge Knight tinha a indústria inteira na palma das mãos e ainda colocou a Costa Oeste no topo do jogo do rap. Enquanto isso, do outro lado do país... Esse maluco fosse diretor executivo do Vascão, o Vascão era campeão da Copa do Brasil, então. Ele consegue tudo que ele quer. Sean Diddy Combs, até então conhecido como Puff Daddy, era apenas um peixe pequeno no ramo, com a sua recém-fundada gravadora Bad Boy Records ainda dando os seus primeiros passos. E assim como aconteceu com Tupac e Big, a relação entre o Suge Knight e o Puff Daddy começou como uma amizade profissional antes de se tornar uma treta fatal. Para você ter uma ideia, Puff era tão quebrado naquela época que quando ele saía de Nova York para se apresentar em Los Angeles, não conseguia pagar por seguranças. Então ele dependia da proteção gratuita oferecida pelo próprio Suge Knight. Mas e aí tudo vira isso troca de mudou favor. em 1994, quando o rapper Notorious Big lançou seu álbum Ready to Die, com hits como Juicy e Big Papa. Essa é uma perda. O álbum colocou a Bad Boy Records, gravadora de Diddy e, portanto, toda a Costa Leste, de volta no topo do hip hop, desbancando totalmente as vendas da Death Row. A partir daí, Suge já não via mais Diddy como um aprendiz, e sim como uma competição. Para piorar a situação, Diddy passou a cobrar dinheiro de Suge para que Big se apresentasse em eventos promovidos pela Death Row. Diante disso, Suge se sentiu desrespeitado, já que ele tinha ajudado Puff gratuitamente lá no início. Foi no meio desse clima que Suge Knight começou a planejar uma retaliação, a criação da Death Row East, uma filial da sua gravadora em Nova York, para tentar roubar possíveis talentos do R&B e do hip hop antes que Puff os levasse para Bad Boy. Mas antes mesmo de executar esse plano, a oportunidade perfeita surgiu para Suge.
e ela veio através de uma tragédia. No dia 30 de novembro de 1994, o rapper Tupac Shakur, um dos nomes mais promissores do rap da Costa Oeste, sofreu uma emboscada e foi baleado num estúdio em Nova York. A gente já contou o motivo e as mentes por trás desse incidente no vídeo de Decifrando Hit 'em Up, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas, por enquanto, apenas lembre do nome do principal orquestrador da emboscada, Jimmy Henchman. Ele vai ser muito importante mais pra frente. O fato é que, apesar do Tupac ter sobrevivido a esse atentado, ele passou a desconfiar que os seus até então amigos, The Notorious Big e Puff Daddy, estavam por trás de tudo, já que ambos estavam no prédio do estúdio e agiram estranho quando viram um rapper ensanguentado. Para piorar a situação, Tupac foi acusado injustamente de estupro e preso logo em seguida, algo que ele também atribuiu a uma traição de amigos que ele conheceu em Nova York, passando a ficar paranoico e enfurecido com todos daquela cidade. Foi nesse cenário que o Suge Knight viu a oportunidade perfeita para sua gravadora, um rapper da Costa Oeste, extremamente talentoso e promissor, que odiava o Puff Daddy e que estava com sangue nos olhos, pronto para destruir o legado de Notorious Big. A receita do caos estava pronta. O Suge só precisava acender o fósforo, e foi exatamente isso que ele fez. No dia 3 de agosto de 1995, durante uma premiação na The Source Awards em Nova York, Suge Knight subiu no palco e disparou as palavras que dariam início à guerra mais fatal do hip hop. Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Na época, o Diddy produzia os clipes dos seus artistas, mas sempre fazia questão de aparecer dançando nos vídeos, para se autopromover. Por isso, todo mundo captou a indireta, inclusive o próprio Diddy, que logo depois foi ao palco tentar apaziguar a situação. I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out, contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. And all this east and west that needs to stop. Mas já era tarde demais. A partir daí, as coisas escalaram de uma forma brutal. No dia 23 de setembro de 1995, o produtor Jermaine Dupri deu uma festa de aniversário no Clube Platinum House em Atlanta. Sem saber da treta entre Suge Knight e Diddy, Jermaine convidou ambos, e os dois acabaram se encontrando na sua festa. Suge estava acompanhado de diversos membros da gangue dos Bloods, e Diddy tinha levado com ele dezenas de seguranças da gangue dos Crips. Suge e Diddy começaram uma discussão e rapidamente as coisas saíram do controle. A discussão virou porradaria e, durante a briga, um dos seguranças de Diddy, chamado Anthony Wolf Jones, acabou disparando contra um dos melhores amigos de Suge Knight, Jake Rubbles, um respeitado membro da gangue dos Bloods. Apesar de ser resgatado na hora, Jake Rubbles veio a falecer no hospital. Logo depois, o Diddy até tentou apaziguar a situação, dizendo para Suge que não tinha o controle sobre o que aconteceu com o amigo dele e que sentia muito pelo tiroteio. Mas o pedido de desculpas não adiantou muito. A partir daí, o que era apenas uma competição da indústria virou uma verdadeira guerra de gangues declarada. Enquanto isso, ainda na cadeia, Tupac ouvia rumores de que foram pessoas próximas a Notorious Big que atiraram nele. E, para piorar, o Big ainda lançou uma música chamada Who Shot Ya? Quem atirou em você? Que o Tupac logo tomou como uma indireta de Big, zombando do que tinha acabado de acontecer com ele. O lançamento de Who Shot Ya? Fez Tupac deixar de apenas desconfiar e passar a odiar o Big e o Puff Daddy com todas as suas forças. E esse foi o momento perfeito para Suge Knight finalmente executar o seu plano de destruição em massa. No dia 12 de outubro de 1995, Suge Knight visitou a cadeia onde Tupac estava preso e ofereceu pagar a fiança de 1,4 milhões de dólares para libertar o rapper. Em troca, Tupac teria que assinar um contrato com a Death Row Records, no qual ele deveria produzir pelo menos 3 álbuns para a gravadora. Sabendo que Suge Knight tinha os mesmos arqui-inimigos que ele, Tupac não pensou 2 vezes e assinou o contrato. Pac saiu da cadeia, foi direto para o estúdio da Death Row e a primeira música que ele gravou lá já trazia sérios ataques e ameaças de morte a Notorious Big e Puff Daddy. Ambitions as a Rider.
Aliás, a gente já até decifrou esse clássico lá na área VIP do canal. Se quiser ter acesso a esse e a vários outros vídeos exclusivos, é só clicar no botão Seja Membro. Mas de todas as faixas que o Tupac gravou naquele estúdio, a mais pesada foi, sem dúvidas, a famosa diss track Hit 'Em Up, que caiu como uma bomba nuclear no mundo do hip hop. Fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff, record label and as a motherfucking crew. Fuck you, die slow, motherfucker. My fofo make sure all y'all kids don't grow. Para os envolvidos, estava bem claro que, na próxima vez que a Bad Boy e a Death Row se encontrassem, alguém sairia morto. O Diddy sabia muito bem disso e percebeu que seria perigoso demais viajar para Los Angeles. Mas evitar a Costa Oeste não era uma opção viável. Deixar de fazer shows por lá significava jogar dinheiro fora. E dinheiro era tudo na mente do Diddy. O grande obstáculo era o exército de Suge Knight, que sempre contava com pelo menos 50 a 100 membros da gangue dos Bloods. Diddy entendeu que a única forma de se proteger era contando com o apoio massivo da gangue rival, os Crips. Foi nesse momento que ele entrou em contato com um antigo amigo chamado Duane Davis, mais conhecido como Keefe D, um dos gangsters mais ricos e respeitados da Southside Crips em Los Angeles. O motivo pelo qual a gente sabe disso hoje é porque o próprio Keefe D contou toda essa história no seu livro Compton Street Legends, lançado em 2019, e que inclusive serviu como prova para a polícia prender ele em 2023. No livro, Keefe D relata que conheceu o Diddy... Tá aí. Fez um livro e foi preso porque fez uma prova contra si mesmo. No início dos anos 90, quando Diddy ainda nem tinha criado a Bad Boy Records. Com o tempo, Keefe D e Diddy se aproximaram tanto, a ponto do Keefe emprestar o seu Chevrolet Impala 64 para o Diddy gravar um clipe do Usher em 1994. De acordo com novinho, Keefe D, moleque. ele se encontrou com Diddy várias vezes quando Big estava em turnê na Califórnia. Durante um desses encontros, que rolou no restaurante Greenblatt's Deli, em West Hollywood, em junho de 1996, Keefe D estava com um amigo chamado Eric Von Zip, um poderoso traficante de Nova York, que também era amigo de P. Diddy. Segundo Keefe D, foi nesse jantar que o Diddy ofereceu para eles a bagatela de $1 milhão pela cabeça de cada um dos alvos, Suge Knight e Tupac Shakur, como o próprio Keefe D detalhou no seu livro. Puff acenou e me disse: "Preciso falar com você, cachorrão." Fomos pro lado dele. Puff estava apavorado e continuou: "Tenho alguns problemas que preciso resolver. O grande chefão," se referindo a Suge, "e o Pac." Eu olhei nos olhos dele e respondi: "Isso não é problema. Podemos fazer isso acontecer." Caralhada. Apenas um mês depois, uma nova briga aconteceu no shopping Lakewood, na Califórnia. Um dos seguranças da Death Row e membro da gangue dos Bloods, chamado Trevon Lane, estava por lá e se deparou com diversos membros da Southside Crips. Depois de uma discussão, eles começaram a brigar e, durante o confronto, conseguiram roubar o medalhão de ouro da Death Row do segurança. Trevon Lane reconheceu o rosto de um dos Crips. Era Orlando Anderson, o sobrinho de Keefe D. A partir daí, as coisas ficaram ainda piores. Chegamos no dia 7 de setembro de 1996. Nesse dia, Tupac e Suge Knight foram ao Hotel MGM em Las Vegas assistir a luta do Mike Tyson contra Bruce Seldon. Percebendo a oportunidade, Fatídico dia. seus parceiros da Southside Crips e Eric Von Zip foram juntos. Depois da luta, já na saída do hotel MGM Grand, Trevon Lane reconheceu Orlando Anderson como um dos caras que o atacaram no shopping e foi avisar a galera da Death Row. Foi aí que Tupac, junto com Suge Knight, partiram com tudo pra cima de Orlando Anderson e o espancaram na frente das câmeras e de todo mundo. Depois da briga, Tupac foi pro Hotel Luxor, onde ele estava hospedado, e contou para sua noiva, Kidada Jones, sobre a surra que ele tinha acabado de dar em Orlando, se vangloriando e se comparando ao Mike Tyson no ringue. Logo em seguida, Tupac trocou de roupa, deixou a namorada dele no hotel e saiu com Suge Knight em direção à Boate 662, onde ele daria um show beneficente. No seu livro, Keefe D detalha o que aconteceu logo depois. Zip viu a oportunidade e me chamou no seu carro. Ele tinha um compartimento secreto, abriu, pegou uma Glock .40 preta, se virou para mim e disse: "É hora de pegar o dinheiro." Keefe D então entrou no Cadillac branco, que foi alugado e era dirigido pelo seu amigo Terrence Brown, e no banco de trás entraram Orlando Anderson e DeAndre Smith.
Todos os 4 eram membros da gangue dos Crips e saíram numa caçada por Tupac. Para 3 deles, aquela caçada significava vingança pelo que aconteceu com Orlando, mas para Kef D era a oportunidade de ganhar $1 milhão. Por volta de 11h15 da noite, eles emparelharam um Cadillac ao lado da BMW preta, onde estava Suge Knight no volante e Tupac no banco do carona. Sem ângulo para atirar, Kef D passa a arma para DeAndre Smith, que fica com medo de disparar, e entrega a arma para Orlando Anderson, que dispara 13 vezes contra a BMW. Suge Knight foi apenas atingido de raspão, mas Tupac foi acertado 4 vezes, com uma das balas perfurando seu pulmão direito. E depois de 6 dias lutando pela vida no hospital, Tupac Shakur, aos 25 anos de idade, veio a falecer. Depois da morte do Tupac, Kef D e Eric Von Zip entenderam que tinham direito ao pagamento de pelo menos metade do combinado, já que um dos alvos foi eliminado. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram em seguida, como contou o próprio Kef D no podcast Vlad TV. You guys never got any money? Never. For anything? Nothing. Not even a pair of Sean John drawers. You know what I'm saying? That's crazy. It seemed like Puff do that though. He seemed like every time some bad shit go around here, it look like it's some shit on the grass. He don't step around that shit, he get away from that boy. Segundo Kef D, ele se encontrou com Zip várias vezes depois, perguntando se Diddy já tinha feito o pagamento. E Zip sempre dizia que não. A partir daí, Zip passou a evitar o Kef D, que começou a suspeitar do comportamento do amigo. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais bizarras. Numa entrevista em 2021, Gene Deal, ex-segurança do P. Diddy, revelou que chegou a ver o Zip com um cheque de $1 milhão no bolso. Zip had a check in his right back pocket, and that check was for $1 million. He said he got Jimmy Henchman got him the check from Barry Hankerson or something like that. Barry Hankerson, I think, there was a Leah uncle or manager or something like that, gave him that check for Black Ground Records. That's what he said. A Black Ground Records é uma gravadora fundada em 1993 pelo tio da cantora Alaya, Barry Hankerson, com o objetivo de lançar a sobrinha na carreira musical. Barry Hankerson era próximo do Diddy e a gravadora tinha como diretor artístico ninguém menos do que Jimmy Henchman, o homem que ordenou a emboscada contra Tupac em 1994. No qual o rapper tinha sido baleado antes de ser preso. Tá vendo como as coisas vão se conectando? Curiosamente, a Black Ground Records fechou um grande contrato de distribuição com a Atlantic Records em 1996, no mesmo ano que o Tupac morreu. E, geralmente, quando uma gravadora faz um contrato desse tipo, é normal que grandes investidores vendam as suas partes da empresa. Ou seja, Diddy conspirou com Jimmy Henchman e Barry Hankerson para dar para Zip uma porcentagem da Black Ground Records no valor de $1 milhão. Dessa forma, lavando o dinheiro que estava sujo com o sangue do Tupac. Em 1999, numa música com o cantor Black Rob, o Diddy chegou a zombar da situação, dizendo: "Mexe comigo que eu coloco $1 milhão na sua cabeça. Apago você e sua família inteira." Nos anos seguintes, Kef D tentou por todos os meios entrar em contato com Diddy, mas o magnata já estava num patamar inalcançável na indústria da música. E o Zip desapareceu completamente do radar. Até que em 2008, Kef D foi preso por tráfico de drogas, e a história finalmente teve uma reviravolta. Na época, a polícia de Los Angeles ainda estava investigando a morte do Notorious Big, que havia acontecido apenas um ano após a morte do Tupac, também em circunstâncias muito suspeitas. Como Kef D supostamente não tinha envolvimento na morte do Big, mas conhecia pessoas que poderiam ter, a polícia de Los Angeles ofereceu para ele um acordo especial chamado de Proffer Agreement. Nesse acordo, Kef D teria imunidade completa por um dia, onde ele seria interrogado e poderia falar tudo o que soubesse, delatando os outros e até a si mesmo, sem sofrer nenhuma consequência por isso. Em troca, ele poderia ser liberado da prisão. Indignado por ter sido traído por Zip, Kef D não pensou 2 vezes em abandonar o código das ruas e revelou pro FBI. Pô, tinha que aceitar mesmo. Presente desse, né? Todos os detalhes envolvendo Diddy e a morte de Tupac, que, indiretamente, se conectam com a morte de Big.
Apesar da delação completa, a polícia não conseguiu encontrar evidências materiais o suficiente para concluir a investigação, e só a palavra de um criminoso não era o bastante. Para dificultar ainda mais a resolução do caso, com o passar dos anos, o destino silenciou quase todos os envolvidos naquela fatídica noite, restando apenas um homem para contar a história. Orlando Anderson foi morto em 98 durante um tiroteio de gangues em Compton. DeAndre Smith faleceu em 2004 de problemas de saúde, embora existam rumores de envenenamento. O motorista do Cadillac, Terrence Brown, foi assassinado em 2015 num caso que ainda não foi resolvido. Até mesmo Eric Von Zepp veio a falecer de um câncer em setembro de 2012. Em 2014, Kef D foi diagnosticado com câncer de cólon, acreditando estar diante de uma sentença de morte. E, precisando de dinheiro rápido para tratamento, ele decidiu quebrar o silêncio para lucrar com a sua história. Foi aí que o Kef D passou a frequentar diversos podcasts e programas de TV onde falava abertamente sobre seu envolvimento com Diddy e com a morte do Tupac, culminando no lançamento do seu livro Compton Street Legends em 2019. Diante das declarações públicas, o seu acordo de imunidade, feito lá em 2008, perdeu totalmente... e caiu. Então fez sentido. Ele não maldou que o acordo ia cair. Validade, e isso levou à sua prisão em setembro de 2023, quase 30 anos depois do crime. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, aka Keffe D, for the murder of Tupac Shakur. No tribunal, a defesa do Kef D utiliza uma estratégia ousada. Alega que ele é um mentiroso compulsivo. O advogado dele argumenta que Kef D mentiu durante o Proffer Agreement e que todas as confissões em livros e podcasts foram feitas apenas por entretenimento e para ganhar dinheiro. O que, infelizmente, é uma defesa muito sólida, visto que, depois de tanto tempo, já não existem mais armas, carros ou evidências físicas de nada do que o Kef D já falou até hoje. Enquanto isso, o que o mundo mais quer saber é se o magnata mais nojento da indústria da música, Sean Diddy Combs, vai finalmente pagar pela morte de um dos maiores ícones da história do hip-hop. A verdade é que o Tupac foi arrastado por uma guerra que ele não começou e que ele não entendia. Quem conhece a história do rapper sabe que ele era muito diferente daquilo que ele se tornou depois de assinar com a Death Row. Se antes ele cantava sobre combate à pobreza, consciência política e amor materno, depois ele se tornou um homem inconsequente, paranoico e incontrolável. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa mudança não aconteceu em Hit 'Em Up, e sim numa outra música, a qual ele escreveu ainda dentro da prisão, e foi a primeira que ele gravou depois de ser libertado, Ambitions as a Writer. A gente já decifrou esse clássico e muitos outros lá na área VIP do canal. Se quiser assistir, é só clicar nesse vídeo aqui em cima e se tornar um membro do Decifra Hits. Mas se você ainda não puder se tornar um membro, não tem problema. Pode dar uma conferida nessa playlist de histórias que envolvem o Diddy e toda a guerra entre já vimos Tupac toda, e né? o Big. Eu pensei que tinha tido alguma confissão do Diddy oficial e não teve, né? Mas valeu.